Se você tiver com a sua Bíblia e puder recordar do que nós estamos falando, nós estamos na série Igreja Fora da Igreja, que talvez é subentendida igreja sendo igreja, o jeito que você quiser. Às vezes é entendida a igreja para fora, mas o contexto do tema de igreja fora da igreja, a ideia, e esse é o nosso 7º encontro em cima desse tema, é falar um pouquinho sobre o que acontece aqui quando sai daqui, ou seja, a nossa vida além das 4 paredes. Já falamos sobre a essencialidade da igreja para a sociedade e para a família. Já falamos sobre o que é igreja, o que é culto. Todas essas mensagens estão nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, você pode acessar e assistir ali. Já falamos sobre liturgia, esse culto que acontece, que é apenas um ponto de partida, uma inspiração para você, lá em casa, fazer o que nós fazemos aqui. Você conseguir fazer essa mesma estrutura, maravilhoso, chama-se culto nos lares. E essa é a ideia que a gente gostaria de deixar no dia que nós pregamos. E aí depois nós mudamos para a segunda fase dessa série Igreja Fora da Igreja, falando um pouquinho do que acontece aqui. E usamos de 4 elementos: oração, palavra, adoração e comunhão. Na oração nós falamos por 2 vezes como orar e por que orar. Falamos disso, essas 2 mensagens também estão nas nossas redes sociais. Falamos bastante sobre o livro, a palavra de Paulo a Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17, que quer dizer, orai sem cessar. Falamos bastante sobre esse texto. Semana passada, não estando aqui, a nossa seminarista Fernanda, ela falou sobre adoração, é o que nós realizamos aqui também. E como isso aqui sai daqui, na expectativa que foi mencionada por ela, que a adoração não é o que nós realizamos aqui, a adoração sai com a gente, é um estilo de vida, é algo que Deus por nós manifesta e através de nós, em outros lugares, o ambiente de adoração acontece. E hoje em especial, eu quero falar com você sobre palavra de Deus, Sagradas Escrituras, que é um outro elemento que a gente tem aqui na igreja. Você tem a sua Bíblia, quando você a traz, você tem o seu celular, quando você o acessa, mas aqui a gente lê a Bíblia, e lê muito a Bíblia, graças a Deus por isso, e nós temos desejado que você tenha essa mesma experiência. Seja uma pessoa que se alimente, hoje mesmo pela manhã, ao acabar o culto, uma pessoa veio me procurar, ela viaja de vez em quando para cá, ela tem parentes na região de Areópolis, veio a convite de uma irmã, e ela disse assim: pastor, eu fiquei feliz de vir porque é uma igreja que tem comida sólida. E eu fiquei feliz disso. Não é uma igreja que às vezes na hora da mensagem, e eu até estava brincando com a minha esposa esses dias, que uma pessoa, a amiga em comum nosso, estava dizendo que, pastor, conversando com a minha esposa, de que para pregar é 12 minutos, no máximo 15 minutos. Tá bom. Passou disso, o pessoal não presta mais atenção. Aí eu até brinquei com a minha esposa, falei, é questão de semântica. Se você pregar na nossa igreja aqui 15 minutinhos, o pessoal vai falar, viu, e aí, você está achando que nós é o quê, criança? Sim ou não? A galera que vai ficar, só isso? Esperei o domingo inteiro para receber uma palavra, uma profundidade bíblica, você me dá uns, senhor meu pastor, nada fartará? Que isso? Aí eu brinquei com ela que é uma questão de público. É aquilo que eu disse no início, é uma questão de quem está com fome. Se está com fome, se a igreja quer, palavra tem. Mas se a igreja não vai, e ela fez essa avaliação com a gente, dizendo que, infelizmente, ela é de São Paulo, a maioria das igrejas que ela vai é sem conhecimento bíblico, sem profundidade bíblica. Isso é muito triste, porque nós somos o povo da Bíblia. A igreja é a identidade que tem como a Bíblia, como já dizia o próprio Lutero, sola Escritura, ela é a essência para nós, ela é a regra de fé e prática para nós, e nós devemos conhecê-la com profundidade. Por isso que essa experiência de ler a Bíblia, como nós estamos fazendo aqui, nós vamos agora entender um pouquinho, e o objetivo da nossa palavra hoje é desafiar você, por que você deveria ler mais a Bíblia? Por que a Bíblia não deveria ser mais só um livro onde você abre no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e deixa lá falando, Deus me proteja. Não, a Bíblia não é um livro de gnóstico, assim, não. Ela não faz nada. Não é um livro para ficar guardado lá e a hora que você abrir está cheio de pó. Conta-se uma história, não contei de manhã, por isso que o culto não é sempre igual, você que está vindo à noite vai entender.
que um pastor foi na casa de uma família, e aquela família, para receber o pastor, fizeram aquele jantar maravilhoso, colocaram, Caio, essa semana, hein, você não foge de mim, por favor, estou te lembrando aqui, viu, Aline? E eles fizeram aquele jantar maravilhoso, e ela colocou aqueles talheres chiques, sabe? Aqueles dourados, né, Beth? Aquelas coisas bonitas, assim, que você fala, nossa, aqueles 3, 4 talheres que você não sabe nem para que serve. Come com esse, mastiga com esse, faz com esse aqui, enxerga com esse, sabe aquelas coisas doidas? E aquela casa assim. Aí o pastor naquela casa maravilhosa lá, cultuando, lanchando com os irmãos, jantando, e de repente, aquela mulher, ela sentiu falta de um dos seus talheres. Jesus, o pastor roubou. Foi a pergunta dela. E ela ficou com aquilo na cabeça. Gente, mas foi o dia que o pastor veio, será que ele colocou no bolso sem querer? O que aconteceu? Será que o filho dele, quem que é que levou? E ela ficou, até que um dia incomodado com aquilo, passado meses e meses, quase assim, chegando a um ano, ela chegou num pastor, numa conversa assim, mais tranquila. Pastor, você lembra aquele dia? Então, sumiu um talher nosso. Aí o pastor respondeu, sim, eu sei. O senhor pegou? Eu falei, não, eu só coloquei dentro da sua Bíblia que estava lá. Então faz mais de um ano que você não abre a Bíblia. Por isso você não encontra o seu talher. Se Jesus visitar a nossa igreja, nossa casa, e guardar uma notinha ali, um cheque no meio da sua Bíblia, o cheque vai apodrecer, né, irmão? Mas eu quero te desafiar, antes de entrar especificamente no texto, é que nós estamos vivendo experiências maravilhosas, inclusive fui desafiado esses dias a compartilhar essa série para outros irmãos, mas o que mais me entristece, queridos, e aqui vai algumas perguntas do pastor que te ama. Você aprendeu que a igreja é essencial na sua vida. E nós estamos fazendo 2 cultos, como diz o Salmo, de manhã e à noite. E tem gente que às vezes não encontra espaço para vir. Eu até brinquei, vamos fazer um culto no meio do caminho, 3 cultos, 4 cultos, para ver se a gente se encontra. O que eu penso nesse sentido é que tanto a oração, quanto a palavra, quanto a adoração, quanto saber que é culto, saber o que é igreja, todos esses elementos que nós já trabalhamos nessa série, o que elas mudaram no seu dia a dia? Vai fazer esse mês 2 meses que nós estamos falando sobre essa série. E a minha expectativa de cada momento da palavra, por exemplo, é que quando nós falamos sobre oração, você tem entendido e você mudou a sua agenda. E hoje você tem o seu tempo de oração, que você não tinha antes. Essa é a minha expectativa. A expectativa do meu coração é que você tenha mudado ou compartilhado daquilo que você tem vivido como experiência de oração e aumentado o seu tempo de oração. Essa é a minha expectativa. O grande problema é que nós vemos, Tiago, capítulo de número 1, por favor, Caio, versículo 22. Está dando certo aí, Caio? Está direto ali, deixa ele direto, desliga os outros lá. Vamos ver que dá. Tiago, capítulo 1, versículo 22. A palavra de Deus diz uma coisa muito interessante. Olha o que diz aí, Caio. Solta ali. Aí, isso. Obrigado, Caio. O Caio, você quer me derrubar, Caio? Eu olho e ele tira. Mas vamos com a sua Bíblia. Boa, deixa aí, Tiago. Caio, vai ajustando. Tiago vai dizer para nós, em Tiago 1, 22, que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra apenas, mas a praticá-la. De tal forma que, se não fizer isso, do contrário, vocês estão se enganando. Em outras palavras, traduzindo para o português do pastor, se você ouvir tudo que você está ouvindo aqui e não praticar o que você está ouvindo aqui, você está se enganando. Tu está perdendo tempo. E eu estou perdendo tempo aqui. Por quê? Porque o ensino está sendo transmitido, mas a prática do ensino, as faculdades sendo exercitadas a partir daquilo que nós aprendemos, não estão acontecendo. E aí então entra a nossa dificuldade, porque será que nós temos praticado oração? Será que depois do domingo passado, quando falamos sobre adoração, nós temos praticado a adoração?
Será que depois de domingo passado, retrasado para trás, a sua agenda mudou? Você começou a orar com a sua esposa? Você começou a orar com os seus filhos? Ou nada tem mudado na sua história? A nossa igreja tem uma postura especial no final do culto, no final do sermão, que a gente coloca ouvir, refletir e agir. Na expectativa, mais uma vez, desse pastor, ó, a propaganda ali, ó. Cadê o Silas? Propaganda para o Silas lá. Estamos trocando de notebook, a ver se dá certo, né, Caio? E a expectativa nossa, quando a gente fala ouvir, é que vocês estejam atentos a ouvir a palavra. Refletir é que você leve para o teu coração e para a tua mente o que você está ouvindo. E agir é que depois de tudo isso você pratique. Porque senão nós vamos nos enganar a nós mesmos. Está ali o texto. Sumiu o texto. Obrigado, Caio. Você está querendo me derrubar, eu não vou mais usar você não, cara. Por isso, hoje nós vamos falar sobre como é que anda a sua leitura bíblica. Você tem o hábito de ler constantemente as Sagradas Escrituras? Quer seja no celular, quer seja num aparelho, quer seja num tablet, ou mesmo numa Bíblia física como o Romário. Romário, está com a sua Bíblia aí? Romário comprou essa Bíblia, investiu na sua vida. Cadê, meu lindo? Olha que Bíblia linda lá. Ó. Olha que bibrão. Nossa, isso aí dá para matar Satanás na bordoada. Se ele vier, antes de orar, dá no meio. Pelo menos vai deixar uma marca da palavra, não é? Paulo falava as marcas de Cristo, ele vai ter uma marca de Cristo bem no meio, assim, Sagrada Escritura na testa, assim, né? Olha lá outra Bíblia grande lá, ó, coisa boa. Bíblia. E como tem sido o seu hábito de ler a Bíblia? Será que você tem tido o hábito de ler a Bíblia ao ponto de encontrar de um dia para o outro a colher que o pastor deixaria na sua casa? O seu hábito de ler a Bíblia é tão longo que vai durar 1 ano para você encontrar a colher que o pastor possa deixar na sua casa? Quais livros lhe chamam mais atenção? Qual livro você gosta de ler mais? Como, por exemplo, eu gosto muito de ler Provérbios e sugiro sempre quando nós vamos falar semana que vem hoje nós vamos falar sobre por que ler a Bíblia, por que se apoderar da palavra de Deus. E semana que vem vamos falar como você faz isso no seu dia a dia, na sua devocional, enfim, algumas instruções para nós. Mas a despeito do que a gente ler, se você não sabe o que ler ou onde ler, leia Provérbios. Por exemplo, o livro de Provérbios tem 31 capítulos. E você pode ler um capítulo do dia. Hoje, por exemplo, hoje é dia 20, é isso? Certo? Dia 20? Capítulo 20 de Provérbios. Amanhã é 21. Leia de manhã, leia se enriquecendo da palavra para que Deus possa usar o que Ele preencheu no teu coração para você desfrutar do seu dia. Mas leia. Pastor, como é que eu leio mais para frente o Novo Testamento? Vá para João, comece no Evangelho de João, lendo a história de Jesus, lendo todos aqueles acontecimentos. Depois venha para Mateus, Marcos, Lucas, fazendo ali um paralelo entre os evangelhos sinóticos e o próprio Evangelho de João, entendendo como é que funciona tudo isso. Ou seja, quem tem que fazer isso sou eu e você. O pastor, quando ele vem aqui preparar a mensagem, deu certo, Caio? Estabilizou? Tá, beleza, olha lá, está ali. Ó. Nós estamos aqui para incentivar, para desafiar você a fazer esse exercício na sua casa. Agora, eu não posso chegar para você e falar, quem lê a Bíblia? Quanto você leu? Uma vez eu me lembro, eu estava em outra igreja, minha esposa conhece a igreja que eu estava, e eu estava com o pessoal do louvor, na roda assim, e naquele dia, Manuel, eu pedi para o pessoal, falou, gente, vamos lá, leia, me fale um texto que você leu essa semana, só um. Aí o irmãozinho, então essa semana eu li esse, outro, li esse. Falou, aí o pessoal está lendo. Aí começou, eu não li. Aí o outro, eu também não li. Aí apareceu um crentão bem sincerão, sabe? Eu não li mesmo, não leio, mas pelo menos eu sou honesto em dizer. Nossa, aquilo veio no coração, ele jogou a bola, eu falei, mas essa honestidade não tira você do inferno de jeito nenhum, você vai para o inferno honesto do jeito que você está. Ô louco, pastor, eu falei, agora você vai se gabar de não ler a Bíblia e ainda achar que você está fazendo bem, por ser honesto, irmão? Não vou fazer essa prova com vocês, pelo contrário, já fiz com a liderança. Eles fizeram uma prova no encontro de liderança que nós tivemos semana passada. E aí eu fiz ali as avaliações.
Alguns já pegaram as notas, né, Romário? Já pegaram aí alguns aí. Tem que pegar depois a prova. E eu fiz uma provinha bem simples. E foi gostoso fazê-la, porque os adolescentes ontem, aqui, também fizeram, as equipes fizeram as provas e responderam quase que todas perfeitas. Erraram uma questão, que era uma pegadinha do Marco também, né? O Marco abusou naquela pergunta com eles. Mas eles estão lendo. E quando você tem lido a Bíblia? Separei aqui top 5 das desculpas mais comuns. Primeiro, pastor, não tenho tempo, trabalho demais. Sinto te dizer, toda a linguagem que diz, ou toda fala que expressa, eu não tenho tempo, você está querendo dizer, isso não é prioridade para mim. E se você é um cristão, e não é prioridade ler a Bíblia, alguma coisa está errada, te enganaram. Mentiram para você quando você se encontrou com Jesus. Porque o cristão é que lê a Bíblia. Você quer que quem lê a Bíblia? O islâmico? O islâmico lê o Corão, e lê e decora. Na expectativa de que o cristão deveria fazer. Por que a prioridade? Imagina se você troca um episódio da série que você assiste toda semana, e naquele tempo, 45 minutos, você lesse a Bíblia. Você imagina quando você estava voando? Imagina o jogo de futebol, que inclusive se você tivesse lido a Bíblia ontem, você não tinha visto aquele jogo maravilhoso, São Paulo 2 e Corinthians 0. Viu? Perdeu tempo assistindo o jogo. São Paulo ganhou 2 do pastor Luciano. Não, o Luciano é outro, Subirá é outro, não é isso, Luciano. A gente tem tempo. A organização do tempo é questão de prioridade. Segunda desculpa que a gente dá. Pastor, eu não entendo quando eu leio. É verdade. E talvez você não entende quando lê, porque muitas vezes nós estamos sendo acometidos por esse tempo presente, onde informações têm que ser rápidas e assim, uma letrinha ou um parágrafo e a gente não consegue ler mais bastante coisa. Tanto que na provinha que eu dei para os meus líderes, alguns deles erraram as questões por não ler com calma o enunciado. Por quê? É a nossa loucura do dia a dia. Então você acha que você vai pegar um livro desse, um calhamaço desse, vai começar a ler um capítulo e vai falar, aí daqui a pouco, não precisa nem ter TDAH, irmão. É o jeito que a gente está vivendo. Distrai. Então você não vai conseguir ter foco em hipótese nenhuma, por isso que você não entende o que você lê. Tem que ter um processo, vamos falar sobre isso semana que vem. Terceira desculpa que a gente ouve bastante. Pastor, eu esqueço de ler, eu quero, mas eu esqueço. Sabe, tenho vontade, meu coração, Deus sabe o quanto eu quero ler, mas a hora que deu já foi o dia. Ler a Bíblia é uma postura intencional, irmão. Coloca na agenda, anota lá, coloca uma Bíblia dentro do carro, parou no pedágio, enquanto ela cobra, já lê um capítulo. Parou no estacionamento, em vez de ficar no celular, vai ler a Bíblia. Quarta desculpa, pastora, mas a Bíblia eu não sei, ela é muito antiga. Meu querido, vou usar uma palavra do nosso falecido pastor Billy Graham, saudoso. Ele dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. O problema é que a gente não lê. Tanto que, para você entender sobre isso, lá no livro de Deuteronômio, quando vai falar sobre as leis da nova civilização, povo de Deus, ele tem uma sugestão para as pessoas fazerem o número 2, distante daquilo que eles estão vivendo. É isso mesmo que você entendeu. Tem uma orientação para você se afastar alguns metros do acampamento, chegar lá, fazer um buraco, tem a metragem do buraco, tudo certinho, para você fazer. Sabe, igual gatinho? Faz um buraquinho, coloca lá. Instruindo. Até para isso Deus se preocupa em instruir a gente. Quanto mais nas coisas mais importantes que a gente tem no dia a dia, irmão. Então o problema não é a Bíblia. O problema é a ausência da leitura e de conhecimento da Bíblia. E quinta e última que eu ouço. Pastor, eu já ouço na igreja, o senhor lê tanto texto lá que já está bom. Dá até overdose de Bíblia. O senhor lê um, ele lê outro, eu nem consigo anotar, o senhor vai falando, eu vou riscando. Já está bom, já está bom. Você come só domingo também? Amanhã tem almoço na sua casa? Sim. Não, já comeu hoje aqui? Já está bom, então só domingo você come? Quem come só no domingo morre de inanição a semana inteira. E espiritualmente, muitas vezes, eu e você, por não ler a Bíblia durante a semana, estamos nos perdendo e de nos alimentar espiritualmente, inclusive fortalecer a nossa fé.
Mas eu trouxe algo mais preocupante, além das desculpas que a gente dá. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos pela Fast Factors, ele diz, mudando de... Acho que é uma palavra que eu digo aí, né, Caio? E ele muda de cor, irmãos. Quando eu vou passar para um ponto, para o outro, ele vai mudando. Então, você que tem problema com visão, depois você briga com o Caio lá, que ele está mudando tudo. Caio, agora embaçou aqui, tio. Aí você derruba eu, cara. Não, outro. Aí, obrigado, cara. Deixa assim. Você quer derrubar, né, cara? Vamos conversar essa semana, vamos tomar um açaí com você. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa e apenas 32% dos entrevistados leem a Bíblia diariamente, todos cristãos. 32%. 12% dos entrevistados apenas uma vez por semana. 5% dos entrevistados apenas uma vez por mês. E de 15% para frente, não leem a Bíblia em momento nenhum. Se você acha que isso é feio, ruim, na Alemanha, os entrevistados sobre ler a Bíblia diariamente, apenas 1,6% dos alemães leem a Bíblia diariamente. É muito pouco, não? Dando em vista, haja vista, a queda do Evangelho na Europa e como estamos vivendo lá. E no Brasil, já que você gosta, vamos falar do nosso país. Em 2019, a média de pessoas que liam a Bíblia dos cristãos era 52%. Em 2024, caiu para 45%. Ou seja, nós estamos deixando de ler a Bíblia. E só para você entender a geração nossa, a geração Z, que a gente chama, 40% dessa geração declaram ser cristão, mas nunca leram nada das Sagradas Escrituras. 40%. Muita gente não? E mais um dado para você ficar assustado. 25% apenas do cristão brasileiro lê a Bíblia diariamente. Onde você se encaixa nisso todo? Qual é a sua dinâmica de leitura bíblica? Por isso, hoje a nossa realidade é bem clara de que nós não lemos muito a Bíblia. E ela é clara e ela foi avisada por Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, por favor, Caio, versículo 4. 2 Timóteo, capítulo de número 4, por favor, Caio. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Olha o que diz esse texto, Caio. Virá tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Já chegou esse tempo. E essas pessoas seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres, ensinadores, que lhes digam aquilo que agrada aos seus próprios ouvidos. Ou seja, as pessoas não querem mais ouvir uma palavra a despeito da Bíblia sendo relatada, mas elas querem fazer com que aquilo que elas vão ouvir traga para o coração, para a ideia, para o sustento ou para a mente, coisas boas. E aí quando a gente canta uma canção como nós cantamos hoje, que ruja o leão e que a terra estremeça, que Deus odeia o pecado, a gente fala, pastor, mas não pode, essa palavra é muito pesada. Mas está na Bíblia, irmão. E a gente precisa não só lê-la, mas perceber, e o apóstolo Paulo vai dando orientação para Timóteo também, nesse mesmo texto, ele vai dando orientação a Timóteo para que ele se dedique à leitura e exortação da palavra o tempo todo. E a gente vai percebendo, por isso que a igreja, ela serve para isso. Hoje, o estar aqui comigo e com você é para te orientar a olhar para a palavra de Deus e ver que nela há esclarecimento, há força, há poder para viver a sua vida. Por exemplo, 2 Timóteo capítulo 3, por favor, Caio, esse texto você tem que grifar na sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Caio. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, olha isso, e útil para quê? Para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Por isso que quando você vem na igreja, a ideia é que a palavra de Deus te constranja, te confronte, para você se equilibrar, porque não é uma declaração para te acusar, mas é uma declaração de amor de Deus pelas Sagradas Escrituras, para te orientar, para isso que serve a Bíblia, para você perceber, olhando para a palavra de Deus, que não existe erro na palavra, existe erro em mim. Como dizia um autor, quanto mais leio a Bíblia, mais percebo que eu estou errado e que a Bíblia sempre está certa. Mas se a gente não lê, nós nunca vamos descobrir isso. E além de útil para isso, ela nos corrige quando nós erramos. E ela nos ensina a fazer aquilo que é certo. Pode passar o segundo texto, Caio, por favor? Olha o versículo 17. Deus usa
as Sagradas Escrituras, para preparar e capacitar quem? Nós, o seu povo, para toda boa obra. Por isso, queridos, eu e você deveríamos ler mais a Bíblia do que nós lemos. Eu e você deveríamos entender porque há um resultado diferenciado para quem lê a Bíblia e para quem não lê. Há um estilo de vida diferenciado para quem tem a sua vida constante de leitura e para quem não tem vida constante de leitura. Ah, pastor, mas no Instagram todo dia aparece um discipulado, um devocional, aparece uma foto, e eu leio esses versículos, irmão. Para de comer coisa requentada, irmão. Você tem Bíblia em casa. Ouvi isso de um pastor. Concordo com ele, mas não posso repetir tanto, mas concordo. Manuel, que ele diz para nós assim, gente, você que fica usando devocional para se autodisciplinar na leitura da Bíblia, até quando vai? Até quando alguém vai ter que ficar com você carregando no colo? E infelizmente existem igrejas que desejam que a infantilidade do novo nascimento que a gente prega, ou que você nasceu agora, que você vive, fique eternamente. Mas no nosso caso, nós desejamos que você cresça e passe por aquelas fases da vida do crescimento onde você nasceu de novo, aí depois você é criança espiritual, é um tipo de alimento, você é jovem espiritual, é outro tipo de alimento, e você é adulto espiritual, é outro tipo de alimento. Por isso que a irmã veio aqui de manhã, e ela é jovem para adulto espiritual, e na igreja que ela ia tinha papinha. Deixa eu ver, Manuel, você já comeu papinha? Você gosta de papinha? Eu não gosto de papinha, irmão. Mas um bebê gosta de papinha? Gosta de papinha. Mas um adulto que está acostumado com estruturas mais sólidas, não gosta de papinha. Por isso que eu quero desafiar você. Por que você deveria ler a Bíblia? Eu trouxe vários argumentos. O primeiro deles, anote se você puder. Primeiro porque você é uma nova criatura, e como nova criatura precisa ter novos hábitos. Sabe por quê? Há coisas que você gostava de fazer antes da conversão e tem que parar de gostar. Há coisas que você não gostava antes da conversão e tem que começar a gostar. Esse é o processo de tratamento de Deus com a gente. Até porque essas coisas das quais nós vivíamos ou fazíamos, como o apóstolo Paulo vai falar em sua carta a Coríntios, que ele diz claramente que as coisas passadas já ficaram, aquilo que a gente era, a gente tem que ter comportamento novo, postura nova, e um novo nascido, uma nova criatura, tem que ter novos hábitos. Jesus fala sobre isso em João capítulo 3, versículo 3, quando ele diz que nós nascemos de novo. 2 Coríntios 5, 17, por favor, Caio, olha o que diz 2 Coríntios 5, 17, palavras de Paulo nesse contexto. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criatura, a velha vida acabou, ou não? Sabe por que às vezes a velha vida não acabou? Porque a gente não sabe como viver a nova vida. A ausência da palavra vai fazer você não entender o que é essa nova vida para a gente. Por isso que ele diz, a velha vida acabou e uma nova vida teve início. E esse início da nova vida, ela vai ser instruída pela palavra de Deus no nosso dia a dia. Por isso, pastor, mas eu não gosto de ler. Você vai ter que aprender a ler, irmão, ou ouvir a Bíblia de alguma forma, você tem que aprender a ter contato. Porque um cristão que não lê a Bíblia, meu irmão, tem coisa errada aí. Imagina você chegar no médico, Edson, chegar no médico lá do Luquinha, você é Grazi, e aí o médico, o Edson inclusive fez aniversário essa semana, hein, Edson? 40, hein, nem parece, eu te dava uns 31 aí. Açaí, nós dois. E de repente você chega lá e pergunta para o médico, viu, como é que está acontecendo com meu filho, isso, aquilo? Ele falou, rapaz, eu nunca ouvi falar disso não, deixa eu dar uma pesquisada na internet, o que é isso? Poxa, mas o médico do seu filho não sabe o que tem que fazer, não lê, não estuda, como é que você vai ter confiança numa situação dessa? E aí as pessoas chegam para nós como cristãos e acham que nós, ou pelo menos têm a expectativa de que você deveria conhecer a Bíblia. Ou pelo menos conhecer base, prática da Bíblia. É o que nós estamos fazendo no Instituto John Knox, que é para instruir-nos a entender e a conhecer a palavra de Deus.
Para você responder, como diz o apóstolo Pedro, a razão da sua fé, a esperança que você tem, mas não responder do jeito assim, eu acho que é assim. Não, irmão, ou é ou não é. Porque você tem fundamento na palavra. Já dizia um professor, amigo meu, que ele dizia quando o aluno fala assim, eu sei, mas não sei explicar. Você não sabe, seu pangaré. Eu sei, mas não sei explicar. Então você não sabe profundamente, você sabe de forma superficial. Porque se soubesse de verdade, internalizasse, você saberia explicar. Desafio para você. Como é que você se manifesta como nova criatura? A palavra de Deus, livro de Colossenses, capítulo de número 3, versículo 16, Caio. Agora você não me pega, Caio. Colossenses 3,16, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, numa outra tradução, em toda a sua plenitude, preencha a vida de vocês. A expectativa de Paulo com a igreja de Colosso é que elas se alimentassem tanto da palavra nesse novo nascimento, nessa nova criatura, nesses novos hábitos, para que elas possam estar cheias e desejosas cada vez mais de ler e de ver a palavra de Deus. Isso as identificaria de forma diferenciada. E eu me recordo, eu até trouxe aqui esses dias, há um tempo já, quando o humorista Rodrigo Marques fez a gente passar vergonha num show de comédia. Quando ele conversou com um cristão sem vergonha, e o cristão sem vergonha começou a falar para ele, está no vídeo, no YouTube, depois você vê lá do Rodrigo Marques. E ele conversando com o cristão, falou, você é cristão? Sou. Você ama Jesus? Amo. O cara assim pagando de discipulão, sabe? Pedrão. Eu sou, tá. Verdade, verdade. E você já leu aquele livro que fala dele? Qual? A Bíblia? Isso? Não, nunca li. Como não? É muito grande. Pesado, grandão assim, ele vai falando. Final da história. Segundo ponto. Obrigado, cara. Final da história, o Rodrigo Marques acaba dizendo para nós: ser cristão é ser isso, que não ama a Bíblia? Por isso eu desafio você, se você de fato se converteu ao Evangelho de Jesus, você precisa ler a Bíblia. Ou você precisa mudar de identidade. Ou você muda de atitude, ou você muda de identidade. Porque o povo de Deus é conhecido por aqueles que conhecem as Sagradas Escrituras. Segunda verdade que eu quero que você guarde, segundo argumento porque você deveria ler a Bíblia de forma mais rápida aqui, que eu não tenho muito tempo. Segundo, é uma ordem de Jesus. Jesus mandou nós ler a Bíblia. Jesus mesmo lia a Bíblia. Jesus mesmo nos ensinava a fazer isso. Ele em Mateus capítulo 22, versículo 29, ele diz para nós, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, ou seja, nós estamos errando. O povo ali estava errando e Jesus constata esse erro deles e diz, vocês estão errando por causa disso. Lá no livro de Lucas, capítulo 4, Jesus está lendo, e quando ele lê, ele abre a palavra de Deus no livro de Isaías, o próprio Jesus lia e conhecia a Bíblia. Se não for assim, não tinha como ele ser desafiado e vencer o desafio que ele teve com Satanás, Mateus capítulo 4, no deserto. Satanás vinha com um versículo bíblico, porque Satanás lê a Bíblia, Satanás conhece a Bíblia, só não crê nela como vive e eficaz como nós, mas ele conhece. Pegou os melhores textos, salmistas inclusive, e foi brigar com Jesus na palavra. Aí talvez você pergunte, pastor, mas é que Jesus era Jesus. Não, irmão. Jesus era Jesus, mas ele crescia em estatura e em conhecimento, diz as Sagradas Escrituras. E quando ele foi com 12 anos ser apresentado, ele conversava com os líderes e o entendimento dele, a forma dele perceber todos aqueles assuntos bíblicos, deixava as pessoas embasbacadas. Jesus gostava, amava fazer isso. Então não é por ser Jesus, é porque ele sabia que um cristão tinha que ler a Bíblia. Então, ler a Bíblia segundo Jesus não é uma opção, é um mandamento. Todo cristão tem que ler a Bíblia. Por que você deveria ler a Bíblia? Terceiro momento, para você viver a crescente esperada. O que eu estou dizendo com isso é que há uma expectativa para nós. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, Caio, me ajude aí por favor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, olha o que diz. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação.
Há uma expectativa de Deus a meu respeito e a seu respeito quando nos salvou, para que nós cresçamos, para que a gente avance. Hebreus capítulo de número 6, versículo 1, por favor, Caio. Hebreus capítulo 6, versículo 1, fala a mesma coisa. Deixemos de lado os ensinos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando maturidade em nosso entendimento. Ou seja, vamos discutir de coisas básicas, mas também vamos crescer e discutir e conversar sobre coisas mais contundentes para a nossa realidade. Livro de Hebreus também no capítulo 5, Caio, versículo 12, olha o que diz esse texto, irmãos. A essa altura, o autor de Hebreus chega na igreja e vê aquela igreja e fala, gente, vocês já deveriam estar ensinando outras pessoas. Em outra tradução ele está dizendo, vocês já deveriam ser mestres, ensinadores. No entanto, vocês precisam de alguém que ensine vocês novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Vocês ainda precisam de leite. Não tem como eu chegar e dar alimento sólido, porque vocês não suportam. Eu estava, esse final de semana, lá em Cambé, minha esposa estava comigo, meu pai me acompanhou também, na cidade de Bela Vista do Paraíso. E lá na cidade, fui falar com os diáconos e diaconisas. Tinha acho que uns 100 e pouquinho, mais ou menos, né, meu anjo? E um pessoalzinho, cabeça branca mais ali. Pensa na galera mais velha. E eu começava a falar um texto, eu fiz uma assim, eu sempre falo, o Senhor é meu pastor, e os irmãozinhos já repetem. Opa, estou no meu território. E eu ficava falando o texto, soltando o texto, esperando, e a igreja repetia o texto. Gente, é tão gostoso para nós ver isso, porque parece que você não está falando com estranhos. Pelo contrário, as pessoas ali estão percebendo. Mas o difícil é quando nós chegamos numa igreja, ou como aqui o autor aos Hebreus chegou na igreja e disse, gente, e aí, o que é isso? Vocês já deviam estar ensinando, vocês deviam ser mestres, vocês deviam estar fazendo coisas maravilhosas, no entanto vocês estão aí perdendo ou se perdendo, já deviam estar comendo comida sólida. A pergunta que eu faço, segundo o autor de Hebreus, é a mesma para vocês. Você não deveria já estar ensinando, você não deveria, pelo seu tempo de igreja, já estar sendo mestre? Por que você deveria ler a Bíblia em quarto lugar? Porque só a palavra fortalece a nossa fé. Deixa eu te dizer bem claro isso. Mais uma vez, autor aos Hebreus, capítulo de número 10, ele vai dizer para nós que o justo viverá pela fé. No capítulo 11, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o autor de Romanos, capítulo 10, por favor, Caio, versículo 17, Romanos 10, 17, vai dizer isso, queridos, preste atenção. Portanto, a fé, aquilo que faz você crer, biblicamente. Ou seja, há uma fé comum e há uma fé cristã. A fé cristã está embasada no livro de Hebreus. A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11. Mas Paulo vai falar para nós em Romanos capítulo 10, versículo 17, que essa fé que é produzida pelo cristianismo, pela presença de Deus, ela não é algo construído a partir do que Deus promove. Ela é algo construído a partir da minha relação com a palavra. E é algo que eu preciso desenvolver. Por isso ele diz, a fé vem pelo ou por ouvir. E ouvir o quê? Instagram? Música? Nada que isso seja ruim. Mas ele está dizendo a respeito das boas novas, a respeito de Cristo, numa outra tradução, ouvir a palavra da verdade. Ou seja, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você desejar ler a Bíblia, mais vai aumentar a sua fé. A sua fé vai ser nutrida, vai ser fortalecida e você vai viver coisas diferenciadas no seu dia a dia. Sabe por que muitas vezes a gente tem algumas concepções na nosso desafio diário durante a semana? É porque a gente não tem fé que Deus está cuidando da gente. Essa semana, hoje mesmo, uma pessoa chegou para mim, depois do culto, pastor, precisamos ajudar mais uma pessoa que está com a conta de luz aí com um problema tal. Será que nós conseguimos? Vamos orar. Se Deus quiser, hoje à noite vai aparecer alguém, ou amanhã cedo nós vai dar um jeito. Estava falando com o Zé, meu querido companheiro lá, que agora voltou para Sorocaba, que é o nosso batera que estava aqui, voltou para lá, agora vai voltar para cá, não sei como é que vai ficar, mas vamos estar juntos aí. Você vai para Moçambique com o Manuel? Não sei, né? Está aí, pá. E eu conversando com o Zé, que dia desses a gente precisando de situações, precisando de alguma ajusta, e de repente a gente ora e Deus vai fazendo as coisas acontecerem assim, ó, facilmente. Sabe por que a gente descansa? Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o que ele vai fazer? E o mais. Se você não conhece, se você não fortalece a sua fé a partir da palavra, na expectativa de que Deus vai cuidar de você, Deus vai sustentar você, Deus vai fortalecer você, quanto menos se lê Bíblia,
menos se tem fé. Quanto mais se lê Bíblia, mais se tem fé. É simples assim. Pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O próprio profeta Osés nos dizia, no capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quinto desafio que eu lhe faço: por que você deveria ler a Bíblia? Porque ler a Bíblia cria matéria-prima para o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, Caio, por favor. Evangelho de João, capítulo 14, um dos textos que Jesus mais fala lindamente sobre o Espírito Santo. Ele diz: eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará o Consolador, ou Encorajador, ou Paráclitos no original, que este nunca os deixará. Pode continuando o texto. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, não é para todo mundo, é para quem se rendeu a Jesus, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, e Ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês. Ou seja, quando Jesus vai subir aos céus, Ele deixa esse conforto, dizendo, inclusive no próprio texto do contexto de João, não se turbe o vosso coração, calma, vocês vão ficar sozinhos. E aí no versículo 25, por favor, Caio, coloca para mim exatamente o versículo 25. Eu digo essas coisas porque eu ainda estou com vocês, porém, contudo, 26, quando o Pai enviar o encorajador, o Paráclitos, o Espírito Santo, este, como meu representante, ele ensinará a vocês todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu disse a vocês. Quando nós temos conhecimento e buscamos pela palavra, nós ajuntamos matéria-prima para o Espírito Santo usar. Sabe aquele dia que de repente você não está bem, o Espírito Santo vai chegar com um texto para consolar o teu coração, e ele vai procurar no teu HD, e ele vai entrar no seu sistema, e vai caçar, abre uma gaveta, não, é redes sociais, abre outra gaveta, não, é conta para pagar, abre outra gaveta, boleto, abre outra gaveta, família, abre outra gaveta, trigêmeos, três gavetinhas, né, tudo certinho. Aí ele vai falar, peraí, mas não tem nada para eu confortar esse peão aqui, para eu lembrar ele? Como é que ele vai tirar matéria-prima de você, se você não abastece, se você não fortalece, se você não traz ao coração aquilo que vai fazer diferença na sua vida? Por isso você deveria ler mais a Bíblia para produzir matéria-prima para o Espírito Santo. E penúltimo, você deveria ler mais a Bíblia porque só ela traz salvação, restauração para a nossa alma. E vou dizer isso aqui bem claro no texto de Tiago, capítulo de número 1, por favor, Caio. Tiago capítulo 1, versículo 21, é isso, Caio? Coloca para mim, por favor. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração de vocês. Esta. Por quê? Porque esta palavra, ela tem poder para salvá-los. E a palavra no original, salvá-los, não é sótero, que tem a ver com soterologia, com salvação a respeito da graça de Cristo na cruz. A palavra aqui é sócis, que tem a ver com a alma. E o que Tiago está dizendo para nós é que a palavra de Deus ela é capaz de restaurar, de ressignificar, de fortalecer a minha alma, as minhas emoções, quem eu sou, o que eu era até agora e o que Deus deseja que eu me torne daqui para frente. Tanto que em Salmo capítulo 19, versículo 7, por favor, Caio, coloca para mim. A lei do Senhor é perfeita e só ela revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria até aos ingênuos. O próprio Jesus disse isso em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do quê, pastor? Deixa eu te dizer, te ajudar. É só a palavra de Deus que restaura as nossas ignorâncias. É só a palavra de Deus que de repente vai restaurar a sua ação, os seus conceitos e os seus princípios a despeito de confiar em Deus. Eu não sei como é a sua vida, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei os traumas que o seu passado produziram na sua alma, mas é só a palavra de Deus que faz você olhar para o seu pai que te abandonou ou que te agrediu e olhar e dizer, eu te perdoo. É só a palavra de Deus que faz isso, irmão. É só a palavra de Deus que restaura a nossa alma. E por último, não menos importante, encerrando o nosso momento, você deveria ler mais a Bíblia, porque só a palavra de Deus nos protege do pecado e das tentações. Há uma frase do Moody que ele dizia, eu coloco ela sempre nos livros na Bíblia que eu dou para as pessoas. E a frase é a seguinte: este livro lhe afastará do pecado, ou o pecado lhe afastará desse livro. Está pecando demais, irmão? Bíblia de menos. Está pecando menos? Está tendo Bíblia demais. Continue assim.
A própria palavra de Deus no Salmo 119, versículo 11, Caio. Olha o que diz esse texto. E o próprio Jesus em Mateus 4. Guardei a tua palavra em meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Porque tendo a palavra, guardando a palavra, você sabe que aquilo que você vai fazer vai pecar contra ti ou não. Mas se você não tem a palavra, você não tem princípios, você não tem o que fazer, você não tem como direcionar se A ou se B. E o próprio Jesus, quando foi confrontado por Satanás, Mateus capítulo número 4, coloca para mim esse texto para a gente encerrar, Caio, por favor. Mateus capítulo 4, versículo 1, a tentação de Jesus. Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, ao prazo de, depois de 40 dias e 40 noites, sem comer, ele teve fome. Pode ir passando, Caio, por favor. E o tentador veio e lhe disse, se você é o Filho de Deus, a primeira tentação está aí. Ordene essas pedras que se transformem em pães. Ou seja, já que você tem poder, faça alguma coisa. Jesus, porém, respondeu, com o quê? Com a palavra. Não é porque ele era Jesus, mas porque ele conhecia, ele lia. Seus pais lhe ensinavam. O judeu, com 9 anos, já tinha decorado o Pentateuco inteiro, irmão. O povo judeu conhece a palavra e é obrigado a decorá-la. As escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Olha aí, como que Jesus venceu a tentação? Pela palavra. Talvez eu e você estamos sofrendo demais, porque a gente tem falta de palavra na nossa vida. Quero chamar o pessoal para vir, para a gente cantar uma última canção. Eu quero concluir trazendo algum desafio para você no ouvir, refletir e agir. Mas antes de falar sobre isso, como eu disse do Luciano, não do São Paulo, que fez 2 gols, mas o pastor Luciano Subirá, uma pessoa que eu tenho tanto carinho, conheço, um pastor de Curitiba. O pastor Jeremias Pereira, perguntando para ele, que são grandes amigos, pastor Luciano Subirá, lê a Bíblia, já leu a Bíblia muitas e muitas vezes. E o pastor Jeremias Pereira perguntou para ele, qual foi o seu recorde de ler a Bíblia inteira uma vez só? Ou seja, quantos dias você leu a Bíblia? Seu recorde. Antes de falar do recorde dele, o filho dele, Israel Subirá, com 11 anos, já tinha lido a Bíblia 9 vezes, inteira. Perdeu para a criança, hein, tio? Vai ganhar de quem? 9 vezes com 11 anos. Porque quando ele tinha 9 anos, ele descobriu, fazendo as contas que ele começou a fazer, de que ele poderia ler 2 vezes no ano a Bíblia. Fazendo as contas de que 3 capítulos dá para você ler em um ano. Se você ler de segunda a sexta, 3 capítulos, e sábado e domingo, 4 capítulos, no sábado, 4 no domingo, você lê a Bíblia inteira em um ano. 3 capítulos, irmãos. Aí a pergunta para o Subirá, qual foi a vez que você leu mais rápido a Bíblia? Ele diz, 9 dias. Aí você pode dizer para mim, pastor, mas eu não tenho tempo para essas coisas. Não é prioridade, então fique em paz. O que você faz nas suas férias? Imagina 30 dias de férias com o propósito de ler a Bíblia inteira. Se você quiser vir, eu estou terminando o Novo Testamento, estou fechando o 2 Coríntios agora. Coincidência falar sobre 2 Coríntios, não sei que eu estou tendo um texto, né? E estou terminando, e está sendo maravilhoso, porque eu cato cada Bíblia que eu vou ler inteira, eu pego nova, que nem o Romário. Porque eu risco tudo. Aí depois eu vou pegar outra. Porque senão eu leio ali as coisas que eu já risquei, falar, isso aqui eu já sabia, de passo por cima, então eu vou riscar. Pego uma nova toda vez. E como você leva a palavra de Deus para o seu dia a dia? Para a gente ouvir, refletir e agir. Como você lida com a Bíblia fora da igreja? O que ela é para você? Você crê que ela é fundamental? Imprescindível? Então você deve lê-la assim? Mais ou menos. Que tal a gente começar a ler a Bíblia um pouco mais? Porque há motivos maravilhosos para eu e você nos enriquecermos da palavra de Deus. Ocupe em vós ricamente a palavra de Deus, ou seja, que suas palavras sempre saiam um versículo bíblico, irmão. Que nas suas discussões com alguém, sempre você tenha o Espírito Santo te incomodando para dizer, não faz isso não, que está na Bíblia. Que você ao agir no seu comércio, no seu dia a dia, o Espírito Santo te lembre porque você tem a palavra para você fazer o que é certo. E aí você temos o Espírito Santo, a gente precisa criar matéria-prima para ele agir nas nossas vidas.
Você que um dia foi abandonado, a palavra de Deus diz no Salmo, se teu pai e tua mãe, o extremo do abandono te abandonar, o Senhor te acolherá. É só a palavra que dá salvação para a nossa alma, irmão. É só a palavra que cura os nossos traumas. Não estou aqui dizendo que psicólogos, uma boa conversa, um aconselhamento não ajudam, ajudam sim. Eles são para nos orientar. Mas assim como a oração, a primeira coisa que você deveria fazer, a palavra de Deus é a coisa que você não deveria abrir mão de fazer. Comece hoje. Escolha uma Bíblia. Tire o pó da Bíblia. Vai que você acha um cheque, uma colher. E comece a ler. Vamos ficar em pé? Quero te convidar para a gente cantar essa última canção. A Joyce estará nos conduzindo. E ela, como tema, talvez uma postura de oração, é dizer: Senhor, sonda-me. E eu gostaria que você fosse franco diante de Deus. Sonda-me e conheces. Deus sabe quantas vezes você lê, Deus sabe quantas vezes você foi para o quarto secreto, Deus sabe. E vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Vamos cantar?